Olá a todos, meu nome é Karina Calandrin e eu vim aqui a convite do IB, do Instituto Brasil-Israel, falar um pouquinho de como está a situação em relação às eleições em Israel atualmente. Se você não vem acompanhando as notícias, Israel teve eleições gerais para o parlamento no dia 9 de abril. E nessas eleições, o resultado saiu um empate entre o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do Likud, e do novo partido liderado por Benny Gantz, azul e branco. Ambos ficaram com 35 cadeiras. E como que funciona, né, para definir a coalizão? Porque apesar de cada um ter tido 35 cadeiras, não é um número suficiente para que eles governem sozinhos, né? O número suficiente seria 50% mais um do parlamento israelense, que seria 61 cadeiras. Cada um conseguiu 35. Eles tiveram, então, que pensar em formas de formar um governo. Só que tem que ser um de cada vez pela regra, né, estabelecida. Então, o presidente de Israel, né, se reuniu com os partidos vencedores, os partidos que ganharam pelo menos uma cadeira na Knesset, e fizeram uma votação de quem deveria ter a chance, né, a primeira chance de tentar formar o governo. E como a maior parte dos partidos, a maioria das cadeiras, né, não a maior parte dos partidos, mas a maioria das cadeiras ficou com partidos da direita, né, centro-direita ou direita, a maioria votou, né, com 65 votos, o Benjamin Netanyahu ganhou a chance de tentar primeiro formar uma coalizão. Ele teve aí o período de 60 dias para formar essa coalizão, né, então 2 meses, e não conseguiu. Nessa última semana, né, foi o prazo final dele, e ele não conseguiu formar a coalizão. Para formar a coalizão, ele precisava de pelo menos 61 cadeiras, e ele conseguiu, né, 60, vamos dizer assim, né, ele conseguiu 60 cadeiras. O maior problema disso foi com o partido Israel Beiteinu. E só pra gente, né, dar uma recapitulada, quando o governo, né, quando a Knesset caiu no ano passado, em novembro do ano passado, na verdade em dezembro, né? Mas o primeiro partido que saiu da coalizão foi em novembro do ano passado, novembro de 2018, e foi o Israel Beiteinu, né? Foi o Israel Beiteinu que saiu, liderado pelo Lieberman. Foi o partido que primeiro saiu da coalizão. Então, considerando que, né, não faz nenhum ano desse evento, faz muito sentido, né, as questões pelas quais o Israel Beiteinu não quis permanecer na coalizão, essas condições ainda permanecem, né? Elas continuam existindo. E por isso eles não quiseram fazer parte, né? Explicando um pouquinho melhor os motivos para eles não quererem fazer parte da nova coalizão, é porque atualmente o partido do Likud, né, ele fez a sua coalizão, tentou formar a sua coalizão, isso já historicamente, isso desde a primeira vez que o Likud subiu ao poder, com partidos da direita religiosa, né, com partidos ultra-ortodoxos e ortodoxos da direita religiosa. E para esses partidos é muito importante, né, uma questão muito importante, é que os judeus ultra-ortodoxos e ortodoxos não sejam convocados para o serviço militar obrigatório em Israel. Em Israel, tanto homens quanto mulheres são obrigados a fazer um serviço militar de 3 a 2 anos, respectivamente. E os religiosos não são convocados para esse serviço, né? Os judeus religiosos não são convocados para esse serviço. E já tiveram diversos projetos de lei para mudar essa situação, para que eles fossem também obrigados a fazer o serviço militar. E essa é uma disputa muito, né, interna, né? A igualdade de farda, né? De igualdade de farda e de fardo entre os cidadãos israelenses, principalmente os judeus. E o que acontece é que o partido Israel Beiteinu bateu muito nessa tecla de que sim, eles queriam que os ultra-ortodoxos também tivessem o dever de praticar o serviço militar, né, de fazer parte dessa instituição israelense tão importante que são as Forças Armadas. E os partidos ultra-ortodoxos são claramente contra. Então, o Israel Beiteinu se negou a fazer parte de uma coalizão com esses partidos. E, com isso, Bibi não conseguiu a maioria. Então, foi principalmente essa questão. Além, é claro, das investigações de corrupção, que também, em relação ao próprio Bibi,
que também causaram aí um furor no ano passado quando o Israel Beiteinu saiu do governo, também citaram essas investigações de corrupção como motivo, e essas investigações ainda estão aí, elas ainda existem. Então, com isso, né, não deu certo, não formou governo, e em vez de passar para o Benny Gantz para tentar formar um governo, que também teve 35 cadeiras, foi lançado na Knesset, no parlamento, uma moção para dissolver a Knesset e novas eleições serem convocadas. Então, teremos novas eleições agora em dia 17 de setembro, 2 semanas antes da primeira audiência de Bibi nas investigações de corrupção. Então, temos aí um ambiente bem polêmico sobre essa questão. E ficamos aí, Israel ainda sem governo oficial, Israel ainda sem formação de governo. Vamos ver se nas próximas eleições mudam, né, as cadeiras, o número de cadeiras mudam nos partidos, e vamos ver quem vai liderar o governo de Israel, se o Bibi vai continuar na liderança, se ele vai continuar sendo primeiro-ministro e formar um governo, ou se teremos, né, uma oportunidade para uma nova figura, uma nova liderança política em Israel.